Olá, boa tarde. Iniciando mais uma edição do Módulo Saúde, aqui pela Rádio Módulo FM, nesta quinta-feira. Já agradeço aí o seu carinho, a sua audiência, você ouvindo aí o Módulo Saúde no seu radinho tradicional e também, é claro, nas nossas redes sociais aí, na internet, através do Facebook ao vivo e também através do YouTube ao vivo aqui da Rádio Módulo FM. De repente, meu ouvinte, meu amigo, minha amiga, você não é inscrito, né? Inscreva no nosso canal aí para você receber todas as informações de primeira mão aqui da Rádio Módulo FM. Mais uma vez, recebendo aqui, nessa edição do Módulo Saúde, segunda participação da doutora Milena Fonseca, pneumologista. Doutora Milena Fonseca, seja bem-vinda novamente aqui à Rádio Módulo FM. É um prazer em recebê-la aqui nesta quinta-feira. Tudo bem? Tudo bem, boa tarde a todos, boa tarde, Jânio. Muito obrigada pelo convite, a Módulo FM. E hoje vamos conversar de um tema muito importante, né? Que é a questão do câncer de pulmão, não é isso, doutora? Isso. E por que esse mês de agosto agora, doutora, né? O mês de agosto é o mês branco. Por que mês branco? É dedicado a essa questão de prevenção do câncer de pulmão? Isso, esse mês, né, a gente chama de agosto branco, que é um mês aí dedicado à prevenção e conscientização contra o câncer de pulmão, que é um tema muito importante, principalmente levando em consideração, né, o tabagismo, que é o principal fator de risco que a gente vai falar mais para frente. Já vamos destacar aqui, nesse início mesmo, doutora, né? Quais são os fatores de risco para o câncer de pulmão? Bom, então, primeiramente, o câncer de pulmão, o principal fator de risco é o tabagismo, né? Estima-se aí que dos cânceres de pulmão diagnosticados, 85% sejam devido ao tabagismo. Mas existem alguns outros fatores de risco também, como, por exemplo, poluição do ar, né? Exposição a alguns agentes químicos, como asbesto, por exemplo, sílica, radônio e outros agentes químicos. Desses não se sabe ao certo a porcentagem dos cânceres de pulmão que são causados devido a eles, tá? E também fatores genéticos, mas frisando, o principal, tabagismo. Então, o que mais prejudica, é bom a gente salientar os nossos ouvintes, internautas aí, o mais prejudicial de tudo é o cigarro mesmo. É o cigarro, é o grande aí fator de risco, né, causador aí do câncer de pulmão. E como, doutora Milena Fonseca, como se manifesta o câncer de pulmão? O câncer de pulmão, em muitos dos casos inicialmente, principalmente em estádios mais iniciais, aí, ele é assintomático, né? Silencioso? Mas pode ser silencioso mais no início. À medida que ele vai evoluindo, a pessoa, né, pode começar a apresentar uma tosse com expectoração, né, ou até com sangue na tosse, né, falta de ar, dores no peito, perda de peso, fadiga. Então, frisando aí que são fatores de risco, são sintomas muito inespecíficos, que podem ser de câncer de pulmão ou de outras doenças, são muito gerais, mas em geral os sintomas são esses. Tá? E como é feito o diagnóstico de câncer de pulmão? O diagnóstico, né, ele é feito da seguinte forma. Eu vou falar inicialmente um pouco sobre o rastreio aí de câncer de pulmão. Tem alguns pacientes que têm indicação de fazer o rastreamento do câncer de pulmão. São aqueles pacientes tabagistas, tá? Aí de 50 a 80 anos, tabagistas ativos, né, que fumam determinada quantidade de cigarros por dia, ou aqueles que fumaram e pararam nos últimos 15 anos. Esses pacientes necessitam aí de um rastreio mesmo de câncer de pulmão com tomografia de tórax, tá? E aí, a partir desse momento, o diagnóstico, né? Vamos dar um exemplo. O paciente tem um nódulo no pulmão ou uma massa no pulmão que eu vou suspeitar de câncer de pulmão. O diagnóstico, a partir daí, é feito através de biópsia, né? Seja uma biópsia cirúrgica, seja uma biópsia por broncoscopia. Eu vou pegar, vamos literalmente em termos assim, né, um pedaço dessa lesão, né, que está no pulmão e enviar para estudo anatomopatológico, para ver que tipo de célula que tem ali, se é câncer ou se não é câncer. Se o câncer de pulmão, doutora Milena, se descobrir no início, ele tem cura? Ou o câncer de pulmão é fatal? Na maioria dos casos, qual que é a porcentagem? Assim, em porcentagem ao certo, a gente não tem esses dados, mas em geral, como o início é mais silencioso, muitos casos são
diagnosticado já em fases mais avançadas, o que dificulta o tratamento. Agora sim, eu fiz o diagnóstico, né? Foi feita a biópsia, é realmente câncer de pulmão. O tratamento, ele vai depender aí do tamanho do tumor, se o tumor está localizado no pulmão, se é um ou se tem mais, se ele se espalhou pelo corpo, né, se há metástase. A partir disso, né, a equipe, né, geralmente o pneumologista, o cirurgião torácico que faz a biópsia e o oncologista, né, o oncologista que vai definir essa parte aí se vai fazer quimioterapia, radioterapia, ou se o tratamento vai ser cirúrgico. Então, a equipe define o melhor tratamento de acordo com a extensão do tumor e se é localizado no pulmão ou se já é metastático. Dá para saber a questão de, doutora Milena, faixa etária? Tem uma faixa etária que os casos são mais recorrentes? Assim, a faixa etária, para todos em geral, né, para os cânceres, é a pessoa idosa, né? Quanto maior o envelhecimento, quanto mais assim, a pessoa, né, vai envelhecendo, maior o risco de ter determinados tipos de câncer. O câncer de pulmão, por ele ser multifatorial, então assim, é um indivíduo idoso, mas ele fumou, não fumou, vai variar, mas ele é mais incidente aí à medida que a pessoa vai envelhecendo, então faixas etárias mais idosas aí, mas também há casos em pessoas mais jovens, tá? Mais raros, mas existem. Eu gostaria que você repetisse novamente para os nossos internautas, para você que está acompanhando aí o Módulo Saúde, né? O pessoal pediu para falar a questão dos sintomas de novo. Quais são os sintomas, né, que a pessoa pode sim, ela mesma, o paciente pode detectar, né? E depois, posteriormente, é claro, evidentemente, procurar aí um especialista aí, um médico. Certo, então sintomas, né? Tosse, que pode ser uma tosse seca ou com expectoração, né? Com sangue, dor no peito, falta de ar, sensação de aperto no peito, perda de peso, fadiga, fraqueza, todos são sintomas que podem estar relacionados ao câncer de pulmão, tá? São bem inespecíficos, como eu citei, né? É comum tanto ao câncer de pulmão como a outras doenças pulmonares também, mas por isso a dificuldade do diagnóstico, né? Mas os sintomas são esses. É mais em mulher, mais em homem, dependente dessa questão do tabagismo mesmo ou não? Mais em homens. Mais em homens? Isso, mais frequente em homens. A diferença existe, mas é mais em homens, tá? E o fator de risco, cigarro, né? A senhora citou, doutora Milena, a questão do tratamento, né? Depende do paciente, né? Depende do câncer no pulmão para a questão do tratamento. Se a pessoa o paciente vai ter o tratamento A e o tratamento B. Isso, o tratamento vai depender. Por exemplo, se for um tumor mais localizado, em um local que seja possível operar, pode ser um tratamento cirúrgico, até considerado curativo, né? Agora, quando o tumor já está em mais de um local, às vezes até nos 2 pulmões, ou até espalhou pelo corpo, metástase, aí vai envolver quimioterapia, radioterapia e outros tratamentos aí, que a oncologia vem avançando muito os tratamentos do câncer, né? Então, aí vai depender do estadiamento do câncer. Ele chama estadiamento. Se é um câncer localizado, se ele já é metastático, que a gente fala, né? Ou seja, se ele se espalhou. Então, isso varia, tá? De acordo com o tumor e com a extensão desse tumor. A senhora acha que é válido, especialmente nesse mês que a gente está agora, essa questão de conversar sobre esse assunto, de explicar sobre esse assunto, de debater sobre esse assunto? Você acha que é importante? Você acha que cada campanha, cada mês, cada ano tem inovado nessa questão de chegar mais informação para as pessoas, para a população? Sim, é muito importante, porque para começar, às vezes a pessoa se atenta para os sintomas. A pessoa fuma, tá com uma tosse, com uma expectoração, né, com escarros com sangue, a pessoa já se atenta. E é muito importante porque o Agosto Branco vem trazer para nós, né, exatamente essa reflexão aí sobre o tabagismo como um fator de risco. E o tabagismo, muita gente ainda fuma, tanto de todas as faixas etárias, né? Então, se a pessoa mais jovem fuma, mas com o passar do tempo também ela vai fumando muitos anos, vai aumentando o risco dela ter câncer de pulmão, né? Com esse fator de risco. Então, o Agosto Branco veio exatamente para isso, mostrar a importância da cessação do tabagismo, que é o principal fator de risco, e de quem fuma, procurar ajuda para tentar parar de fumar. Existem tratamentos que auxiliam a parar de fumar, né? E quem tem algum sintoma, procurar ajuda para fazer os exames, né? Eu não sei se o nome que eu vou citar aqui está correto, né? Mas a senhora pode me ajudar nessa questão também. Qual é pior?
cigarro comum, cigarro elétrico, porque está muito em alta também essa questão de cigarros elétricos. Sim, o cigarro comum, já há vários estudos, nós sabemos do malefício, né? Tanto para o pulmão, para os pulmões, né? Como para a saúde cardiovascular, como para a saúde em geral. Agora, os cigarros eletrônicos estão novos aí, né? São chamados os dispositivos eletrônicos para fumar. A gente vê a juventude todo ano. A gente tem percebido o crescimento, boa parte nos jovens. Isso. E assim, esses cigarros eletrônicos são prejudiciais para a saúde, né? Aquele vapor, aquela fumaça, ela é prejudicial para os pulmões. Há vários estudos assim, em andamento para mostrar sobre esse malefício, mas nós sabemos que aquela substância liberada também é cancerígena. Tá? Porque, doutora, não para, né? Porque o cigarro, assim, todos fazem mal. Cigarro, você fumou, ele acaba. Agora, o cigarro eletrônico, eles vão colocando essência, né? E fumando. Mas o cigarro, assim, a pessoa às vezes fuma também 4 maços por dia, vai emendando no outro e fumando o dia todo. Então, quanto maior aí a quantidade, né, que a gente chama de carga tabágica, né, do paciente, pior. Seja de cigarro industrializado, seja de cigarro eletrônico, né? Ambos são prejudiciais à saúde. Qual a recomendação que a senhora deixaria aos nossos ouvintes e à população de Patrocínio e toda a região e também, é claro, por que não, aos nossos internautas? Bom, a mensagem aí que eu deixaria é pensar, fumar faz muito mal para a saúde, eu sei, as mídias mostram muito isso, mas venho trazer a população para essa reflexão aí, que fumar aumenta o risco de câncer de pulmão, que é algo muito sério, né, e muitas vezes fatal, né, e parar de fumar, eu sei que não é fácil, mas existe o acompanhamento, existem medicamentos para auxiliar nesse processo de cessação do tabagismo, que é o parar de fumar. Então, a principal mensagem que eu venho trazer nesse agosto branco, né, mês aí de prevenção e conscientização do câncer em relação ao câncer de pulmão é isso. Parar de fumar é essencial para a saúde. Né? E sempre acompanhar alguns sintomas suspeitos, sempre buscar a consulta, realizar exames para fazer o diagnóstico, se for o caso. Mas fechar aqui, eu tô me lembrando agora que nesse momento, tem também, doutora Milena, o fumante passivo, né? Isso, aquele fumante, né, que tem a pessoa que fuma em casa, também é um fator de risco para o câncer de pulmão. Tá. Muito bem, obrigado, doutora Milena, mais uma vez, pela participação conosco aqui, em especial nessa quinta-feira aqui, né, destacando aí esse mês de agosto, agosto branco, né, e, é claro, auxiliando aí aos nossos ouvintes aí pela Rádio Módulo FM. Muito obrigada, Jânio. Queria agradecer a todos aí. E também nas redes sociais, tá, doutora Milena Fonseca, diariamente eu trago dicas sobre pneumologia, né, conversas interessantes aí sobre diversos temas, assim como a gente faz aqui, né, Jânio? As conversas sobre temas bem importantes no dia a dia. Pneumologista, recebi aqui hoje a doutora Milena Fonseca, aqui nessa edição do Módulo Saúde, que fica por aqui. A gente volta aí na próxima quinta-feira, mas calma, de repente, não deu tempo de você conferir essa entrevista, super entrevista aqui com a doutora Milena Fonseca, tá lá no YouTube, no nosso canal no YouTube lá, para você rever também lá no Facebook. Tenham todos uma ótima tarde. Vem aí, segunda parte do Jornal da Módulo FM, na sequência Módulo Esporte, e às 13 horas tem um Conexão Módulo FM. Tchau, tchau.